Boa noite a todos que nos acompanham agora pelo Zoom e que posteriormente também estarão assistindo essa palestra. Hoje, dia 7 de maio de 2024, nós estamos recebendo a companheira Tatiana Simões. Tatiana é do Centro Espírita Leon Denis, na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, e ela vai trazer para nós o tema A Beneficência. Muito obrigada, Tatiana, pela tua disponibilidade em estar conosco essa Eu noite. queria- Obrigada a Ah, vocês. muito bom ter você conosco. A Marisol vai fazer a leitura da página inicial, oração, e em seguida passar a palavra para a Tatiana. Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção, que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Coloca à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomenda meus princípios, mas Jesus pede outra. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos então fechando os nossos olhos, aproveitando esse momento que estamos aqui reunidos, nesse ambiente que foi preparado para nos receber. Vamos então abrindo os nossos corações e as nossas mentes para receber todas as vibrações de amor que nos são ofertadas nesse momento, para que possamos estar conectados à espiritualidade maior e consigamos ouvir as palavras dessa noite, que elas possam tocar os nossos corações e que tenhamos força, coragem para praticá-las no nosso dia a dia. Que possamos escolher o caminho que nos leva ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Tatiana. A palavra é sua. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Não sei se está congelando aí. Alô? Estão me ouvindo? Oh, sim, sim. Picotou um pouquinho, mas vamos tentar. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje para podermos falar um pouquinho mais sobre o nosso Evangelho. Eu vou só ver se é a minha ou a de vocês. Espera aí, só um minuto.
Vamos tratar sobre, vamos tratar exatamente sobre o tema que nós combinamos hoje, que é para falarmos sobre a beneficência. Mas para chegarmos a esse tema, nós precisamos antes compreender uma seguinte situação. Nós não começamos a nossa existência já enquanto espíritos. Nós começamos a nossa existência lá no primeiro reino, que é o reino mineral. Atravessamos várias etapas e começamos e saímos do princípio inteligente, que é o reino animal, e adentramos o reino hominal. Mas para chegarmos e adentrarmos esse reino, nós somos recolhidos, enquanto princípio inteligente, somos preparados como espíritos para adentrarmos este mundo, este reino hominal. E o que acontece? Qual é a preparação que existe? Até então, nós simplesmente estávamos reencarnando num processo de maturação. Quando nós adentramos esse reino nominal, nós nos tornamos espíritos, nós somos preparados para termos o... Alô? Travou? Oi. Enquanto princípio inteligente, nós conseguimos ter o livre-arbítrio e nós conseguimos também ter as memórias e as decisões sobre tudo aquilo que nós vamos fazer. E começamos a nossa jornada. Começando essa jornada, somos inseridos no mundo preparado para esses espíritos que ainda estão começando a jornada. Então, começamos nos mundos primitivos. E ao adentrar os mundos primitivos, precisamos nos superar e não sucumbir à matéria. Dizer não à violência, dizer não à força, porque é só aquilo que nós compreendemos. A partir desse momento, conforme nós vamos sucessivamente nos negando a essa maldade em excesso, a partir do momento que nós vamos nos negando nessa posição de não permitir que a matéria seja tão importante e a única essência da nossa existência, nós conseguimos avançar um pouco mais. E qual é a próxima etapa, onde nós adentramos? É exatamente no mundo em que nós estamos agora, um mundo de provas e expiações. E o que acontece de diferente no mundo que nós estamos hoje do mundo anterior? Pois bem, até então, no mundo primitivo, nós precisávamos resistir à matéria. Agora, com o avanço da nosso enquanto espírito, nós precisamos de uma nova etapa, de superarmos as maldades morais. E a única forma de nós começarmos a exercitar essa resistência a essas maldades, essas maledicências, é exatamente a prática da caridade. Mas, por termos ainda raízes muito profundas nesse materialismo, nós ainda confundimos a prática da caridade com a prática da caridade somente material. E como que acontece isso? O grande equívoco de estar falando sobre esmolas. Então, eu sou uma pessoa caridosa porque eu dou muito dinheiro. Eu sou uma pessoa caridosa porque eu pego a minha roupa e dou a minha roupa. Eu sou uma pessoa caridosa porque eu dou cesta básica. E quando a gente chega e fala, mas o que é esperado da gente é um pouquinho mais do que isso, aí as pessoas acabam se confundindo. Então,
Não seria essa a razão da prática da caridade? Não seria esse o motivo? Bom, é aí que entra a compreensão do que seria a beneficência. A beneficência, ela é o sinal de que nós fomos criados por uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas e principalmente por um Deus soberanamente bom e justo. Dentro de cada um de nós existe a centelha divina, aquela que nos impulsiona exatamente para esse caminho do bem. Essa dúvida, essas incertezas, esse vazio, essa insatisfação que às vezes toma conta da gente e que a gente fica se perguntando, mas por que eu sinto isso? Por que eu sinto esse vazio? Eu me ocupo tanto, eu faço tantas coisas. E esse vazio é exatamente o alerta que está sendo acionado, dizendo: você precisa se dedicar ao seu próximo com mais amor, com mais dedicação. E esse sentimento que nos invade e que nos impulsiona a querermos fazer algo de bom, chama-se exatamente a beneficência, que é o sentimento de generosidade que foi colocado dentro de nós e quando é dado vazão, ele serve como uma válvula motriz, ele serve como um impulsionamento do desejo mais íntimo possível dessa prática no bem. E é aí que tudo começa a mudar na nossa vida. Porque muitas vezes nós fazemos aquilo que a gente acha que é bondade de forma tão automática que a gente não percebe que aquilo é uma atitude, às vezes, até fria. Nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil, momento de famílias passando por grandes aflições. No Rio Grande do Sul, com muitas enchentes, muitos alagamentos, famílias perdendo tudo, empresas, tudo embaixo d'água. E quando a gente liga o jornal para assistir, muitos podem questionar: nossa, onde é que está Deus que está permitindo isso? Na verdade, tudo que acontece na nossa vida é por permissão divina. Nada acontece por um acaso. Nada acontece sem que Deus não tenha ciência, porque Deus é onisciente, é onipresente, onipotente. Então, tudo acontece aos desígnios de Deus. Nossa, mas Deus então vai desejar que aquelas famílias sejam destruídas, que as pessoas percam tudo? Não, eu não acredito. Deus não pode ser tão mau assim. E realmente, Deus é bondade suprema. É uma bondade que nós não conseguimos nem mensurar. E por que que ainda essas tragédias existem e nós ficamos impactados com elas? Exatamente para isso. Para ficarmos impactados. Para querermos que aquilo pare, que aquele não sofra, que aquela dor deixe de existir. Porque no mundo de provas e expiações, o desafio é que estejamos imersos no mundo da matéria, mas que não deixemos que ela comande a nossa vida. O que precisa comandar a nossa vida é o verdadeiro desejo de querer bem ao nosso próximo. E não por um acaso, quando Jesus esteve entre nós, os 10 mandamentos foram reduzidos. Apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse foi o desafio, e esse é o desafio que nós estamos passando hoje. O desafio de amar a Deus
sobre todas as coisas. E todas as coisas são todas as sensações, todas as percepções que nós temos que muitas vezes são equivocadas, de achar que Deus é como um senhor idoso sentado num trono com um cajado e julgando aqui ou ali. Não. Exatamente por ser inteligência suprema, exatamente por ter nos criado, nos colocado agora numa fase enquanto espíritos, inserido em nós a sua centelha divina, o objetivo que nós estamos vivendo agora, desta beneficência, é permitir que ela se expanda dentro de nós. E que o nosso pensamento seja o tempo todo voltado para a prática do bem. Já estudamos, já compreendemos que Jesus esteve entre nós e falando: fora da caridade não há salvação. Só que o nosso entendimento, voltado sempre para a matéria, se equivoca quando nós achamos que nós podemos praticar a caridade somente com as coisas materiais. E as maiores caridades são aquelas que não dependem de coisas materiais. As maiores caridades, aquelas que nos mudam, que transformam a nossa essência, são aquelas que não precisam do envolvimento da matéria. Por exemplo, desejar o bem a uma pessoa à distância. Saber que alguém está sofrendo e nos colocarmos em prece, pedindo a Deus que suas dores sejam superadas o mais breve possível. Isso nos coloca numa posição diferenciada, numa posição de compreensão de que a prática da caridade, ela ultrapassa exatamente todos esses entendimentos que ainda nos deixam equivocados. Porque os espíritos já nos orientam que doar dinheiro é a esmola, é a caridade mais rápida e mais fácil, mas ela não nos preenche. Muitas vezes nós confundimos a euforia com a alegria, porque a euforia é aquele êxtase que alimenta o corpo físico, mas a alegria é aquela que alimenta a alma, e é para isso que nós estamos aqui, para alimentar a alma daqueles irmãos que precisam de uma palavra de apoio, de uma palavra de carinho, que precisam de um vai que você consegue, faça, estou vibrando por você. Um momento de atenção, sabe aquele cafezinho para uma pessoa que passou um dia muito duro, ouvir um pouco suas dores, seus lamentos, se colocar de forma empática, ouvir e não competir, que todos nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações estamos passando pelas nossas dores. E nenhum será privado, nenhum, porque Deus não fez espíritos diferenciados. Todos foram criados simples e ignorantes, e todos passarão pelas mesmas provas. Para alcançarmos os espíritos, o patamar de um espírito crístico, teremos que passar por todas as ciências, teremos que superar todas as dores. E conforme nós vamos avançando e adquirindo essas qualidades morais, mais compreendemos que as maiores alegrias são da prática do bem. E não por um acaso, a beneficência é aquela que pode nos impulsionar, que pode acelerar esse processo.
porque muitos estão perdendo as oportunidades nas suas reencarnações por acharem que já estão fazendo muito, por acharem que aquilo que fazem já é o suficiente. Eu quero fazer a caridade, mas em horário comercial, de 8 às 5 da tarde. Que não me perturbem depois do horário, quando começar a minha novela. Eu quero assistir o meu jornal, não atendo nem telefone. Aquela pessoa quando toca, eu não quero ouvir. Não é isso que nós aprendemos. De nada adianta estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, esse código de conduta moral que nos ensina todo o passo a passo de como superarmos as nossas más tendências, pegarmos esses ensinamentos, lermos, acharmos muito bonito, mas na hora de colocarmos em prática, nos esquecemos. Não é para isso que nós estamos aqui. Não é para aprendermos a falar bonito, não é para aprendermos as palavras e os textos bonitos, não é para termos apenas a ciência de que somos espíritos, que nós reencarnamos. Nós não estamos aqui para dizermos: isso aí é uma coisa que eu vou deixar para a próxima reencarnação, porque, sinceramente, isso eu não vou conseguir superar. Não. Nós nos propusemos e nos disponibilizamos na reencarnação a superarmos as nossas más tendências. E cada má tendência que é superada, mais um patamar nós subimos, até que chegaremos ao ponto de reencarnarmos no mundo de regeneração. É para isso que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, para superarmos essas provas que são tão árduas, que são tão difíceis. E a partir do momento que nós compreendemos o que precisamos efetivamente fazer, é interessante que nós chegamos ao ponto de querermos repetir sucessivamente aquelas boas ações que nos causam um alívio, um bem-estar tão grande, porque levar uma satisfação para o outro, levar alegria, enxugar uma lágrima, dar um conforto moral, um conforto psicológico, um apoio, ele supera qualquer outro tipo de conquista material que nós possamos ter. E quando a gente faz isso pela primeira vez, essa alegria que preenche o nosso corpo a nível mitocondrial, lá dentro da nossa célula, onde produz energia, nós pensamos duas vezes e falamos: eu gostei dessa situação. Eu gostei de fazer isso. O que será que eu posso fazer pelas pessoas para que eu possa sentir isso de novo? E vejam, não é por um acaso que nós temos essa sensação. É exatamente para experimentarmos desta sensação que nós precisamos viver em sociedade, para termos a diferença do eu estou incomodado com a presença das pessoas, eu não gosto da presença daquelas pessoas, e a diferença para o eu entendo que aquela pessoa tem um defeito, assim como eu, e que eu entendo que nós estamos aqui para superarmos esses desafios. A partir do momento que eu vou entendendo a sensação que eu tenho com um pensamento e a sensação que eu tenho com o outro, eu começo a escolher. E conforme estas escolhas se tornam frequentes nas minhas ações, no meu cotidiano, no meu acordar para a vida e o descansar o corpo físico,
essas experiências vão me alimentando e vão me motivando a me tornar uma pessoa melhor. E evoluindo, eu estarei me preparando para a nova etapa que me aguarda enquanto espírito num planeta de regeneração. E que também, igualmente, o mundo em que nós estamos habitando, que, que também está nesse quadro evolutivo, também está se preparando para se tornar um mundo de regeneração. E, em breve, aqueles que insistirem na prática do mal, aqueles que insistirem em perseverar no egoísmo, na maldade, na maledicência, na vaidade, esses espíritos não conseguirão reencarnar no mundo de regeneração. Os desafios são muito grandes, mas nenhum deles é insuperável. Todos eles estão e passam pelo nosso cotidiano, atravessam a nossa vida exatamente para experimentar a dor e a alegria, a dor e a alegria. E aí eu começo a dizer, não, eu não quero sentir essa dor. Não, eu gosto daquele sentimento. Então eu prefiro sentir a alegria. Para sentir a alegria, eu preciso fazer o bem. Para fazer o bem e sentir aquela alegria, eu preciso estar motivado. E o que vai me motivar é o alimento da alma, é essa beneficência, é o regar o desejo de praticar o bem diariamente. Estamos no exercício? Estamos. A gente aqui que trabalha com bazar beneficente, a gente que trabalha recebendo doações, a gente consegue ver as pessoas que já estão preparadas para essa prática do bem, que já estão se preenchendo dessa beneficência, e daquelas que ainda estão no exercício, porque nós temos pessoas que fazem as doações com amor. Elas pegam aquela roupa, elas lavam, elas embrulham, elas têm cuidado no entregar para uma doação. Enquanto tem outras que acham que doar é pegar aquilo que não lhes serve mais, que está sujo, rasgado, mofado, estragado. Ah, isso aqui não tem mais como usar. Ah, vou doar para alguém, porque quem não tem nada, isso aqui já é alguma coisa. É bem verdade que para quem não tem nada, você receber alguma coisa faz diferença. Mas e para a gente? Vai fazer diferença? Ou então eu estou muito no início da compreensão do que é a verdadeira prática da caridade? Hoje mesmo, passando as redes sociais, eu vi uma, uma influencer falando, olha só, se você for doar alguma coisa, doe com amor, não como forma de se libertar de um peso de consciência. Então, vai doar um calçado? Limpa o calçado antes. Pega, coloca ele num saquinho, numa embalagem, escreve tênis, infantil, número tal, que na hora que chegar essa sua doação lá para as pessoas que estão precisando, o processo de seleção é muito mais rápido e vai chegar na pessoa que precisa daquele tamanho muito mais rápido. Imaginem várias pessoas trabalhando, a dificuldade que é. Mas só é difícil porque muitos ainda estão bem nesse início dessa motivação, estão muito no início de sentirem de terem esse sentimento de generosidade, desinvadindo, estocando. Então, não é por um acaso que nós vemos
lá no bazar chegarem roupas sujas. Não é por um acaso que nós recebemos roupas rasgadas, destruídas, as meias furadas. E aí, ao invés da gente pegar aquilo e ficar chateado, a gente precisa fazer um minuto de prece para que aquela pessoa que hoje doa a roupa numa condição precária, que hoje ela tenta se doar, mas de uma forma precária, que ela se veja tocada no seu íntimo e que queira para o seu próximo exatamente aquilo que ela gostaria de receber. Que não doe comida estragada, que doe uma comida feita com amor. Que não faça as coisas para o outro no desejo de se livrar. Ah, eu já fiz, pronto, não quero mais saber disso, chega, tá bom, até aqui já foi. Não, nós estamos aqui exatamente para desenvolver essa verdadeira prática da caridade e que só será possível ser e somente ser alimentarmos e deixarmos germinar essa sementinha do bem, chamada centelha divina, que se encontra no coração e no sentimento de cada um de nós, enquanto espíritos, com desejo íntimo de praticar o verdadeiro bem, de enxugar uma lágrima, de desejar que o outro saia do momento de dor, que o outro saia do momento de aflição, e usarmos o nosso tempo livre para pensarmos como eu posso auxiliar aquele outro que sofre nesse momento. E mais, estaremos num patamar um pouquinho mais elevado quando nós entendermos que muitas das vezes, mesmo com as nossas dores, nos doarmos para aliviar a dor do outro, igualmente, na mesma proporção, as nossas dores serão. Então, queridos amigos, é uma grande alegria poder estar aqui hoje falando com vocês sobre a importância da beneficência, invadindo os nossos corações e nos tocando profundamente e nos impulsionando à verdadeira prática da caridade, que exatamente sem ela nós não conseguimos avançar. E é isso, meus queridos amigos, agradeço muito a sua oportunidade, espero que possamos nos ver muito em breve, espero que todos vocês possam refletir sobre essa importância e que possamos colocar em prática, mais do que pensarmos, praticarmos o bem e buscarmos essa alegria que nos preencha e que possa reconfortar e confortar os corações dos nossos irmãos. Graças a Deus. Obrigada, Tatiana. Vamos para a oração final? Sim, vamos lá. Então, vamos aproveitando esse momento de reflexão sobre a verdadeira prática do bem. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por esta tecnologia que nos deixa tão próximos. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Que Deus possa estar sempre tocando os nossos corações, nos impulsionando à prática do bem, que possamos estar sempre motivados a buscarmos, a apaziguar os nossos corações e levar o nosso amor ao nosso próximo. Esteja sempre conosco, querido Mestre Jesus, queridos guias espirituais e, sobretudo, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.